Glória a Deus. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia em Tiago, no capítulo de número 1, eu quero lembrar vocês que está chegando o nosso seminário de cura e libertação. Uhul! Nível 1, 2017 foi o último. Gente, eu quero ver a igreja animada. Olha, a gente não sabe, tendo em vista que o último foi feito em 2017, quando que vai ter novo nível 1 na Atos. Eu preciso te alertar disso. As programações mudam, Jesus vem com novidades. Esse ano a gente teve que fazer durante a semana para conseguir adaptar. O sábado não tem mais como a gente fazer seminário aqui, dentro das programações que já existem. Então pega a oportunidade agora, deixa para o próximo, não fica pensando, no próximo eu faço. É agora, é agora. A gente nem sabe quando vai ter próximo, então pega a oportunidade agora. Nós vamos passar aqui de segunda a sexta, 15, 16... 18 e 19 é oficialmente o seminário, que nós teremos um material didático. Mas temos no meio disso o culto de quarta. Então é lógico que você vai passar a semana toda, porque a quarta nós já vamos dar liga no conteúdo que vai ser ministrado. Vamos pegar um encaixe aí e vamos junto no Senhor. Então é de segunda a sexta o seu encontro nessa semana de julho. Pastora, quem que vai dar conta uma semana? Gente, dá, só você orar, começa a orar agora. Senhor, me prepara, me fortalece, arruma para mim o que precisa, organiza a minha vida, me dá condições, me dá saúde, disposição. Começa a orar agora, que até perto do seminário você vai vencer qualquer barreira para estar aqui nesses dias. Serão dias de falarmos sobre princípio de libertação. A igreja precisa renovar o entendimento sobre libertação. Eu tenho batido nisso desde que assumi o ministério, na Atos de Justiça, e eu ainda vejo que parece que é pouco falado. Libertação é para os crentes. Nós achamos que culto de libertação é para o meu vizinho ímpio, para o meu vizinho que eu penso que é o endemoniado da minha vida, a pedra de tropeço. A gente pensa que é para o marido que não é convertido. A gente fica falando, é para aquele endemoniado lá do meu parente. Deixa eu te dizer, a libertação é para os crentes que se colocaram a ser discípulos, que se disponibilizaram a ser discípulos. Libertação, na proposta da Bíblia, é para os crentes, porque o mundo precisa do libertador. O ímpio precisa conhecer Jesus primeiro, depois entrar num processo de restauração. Libertação é para a igreja, é para os comprometidos, é para aqueles que querem levar Jesus a sério. É na vida desses que um processo de restauração baseado nos princípios bíblicos vai fazer diferença. No primeiro dia nós vamos falar sobre princípios de libertação, que parecem coisas básicas, mas que na verdade não são, porque a gente confunde o que é regeneração, o que é conversão. A gente mistura com o que acontece no espírito, com aquilo que acontece na alma e no corpo físico. A gente coloca tudo num bolo só e confunde as coisas. Então vem para cá que você vai aprender de uma maneira que até criança entende. É uma aula bem explicadinha, nos seus mínimos detalhes, não vai deixar dúvida. Segundo dia nós vamos falar sobre herança. Vamos falar sobre responsabilidade pessoal. Vamos falar o que tem a ver a herança familiar no tempo da graça. Uma vez que Jesus fez um único sacrifício de uma vez por todas, o que ainda pega nesse negócio de maldição familiar? Existe, não existe? Maldição familiar, maldição hereditária, isso tem base bíblica, não tem? Que negócio é esse? Que bagunça é essa? Que uns falam uma coisa, outros falam outra. Vem para cá que você vai entender. Você vai estudar, você vai receber um material, vai trazer sua Bíblia, caneta, marca texto, você vai vir armado para estudar aqui no mínimo 3 horas. E nós vamos entrar nesse assunto com muita liberdade, com tempo para isso. Nós vamos falar sobre imoralidade sexual.
né? Vamos falar das raízes, porque muitos caem, porque muitos, depois de já estarem firmes em Cristo, são mais tentados. O que os sonhos de imoralidade significam? Você sonha com pornografia, com adultério, tem sonhos com nudez. O que isso significa? O que isso pode estar por trás? O que pode estar por trás disso? Quais são essas raízes que ainda estão assolando? Vem para cá. Nesses dias você vai entender sobre imoralidade, sobre como a gente vencer algumas coisas, algumas áreas da nossa vida que talvez nós nunca havíamos entendido. Nós vamos falar de paternidade de Deus, de destino profético de Deus. Nós vamos falar de identidade. Por que muitos de nós nos perdemos na identidade do propósito e do chamado? O que isso tem a ver com a paternidade dos pais físicos, né? Que raízes estão por trás, às vezes, de um coração que não se encontra? Por que muitos não têm dificuldade de servir Jesus como Senhor, mas têm dificuldade de entender Deus como Pai? Porque muitos não têm dificuldade de se remeter como Senhor a Jesus, mas têm uma imensa dificuldade em deitar ao colo do Pai, em ganhar um carinho do Pai, em ver Deus como seu Pai. O que isso faz na nossa vida? O que isso nos molda? O que isso tem a ver com falhas no nosso caráter? Nós vamos entender muitas coisas. São dias de mergulhar em conteúdos profundos, tudo copiado e colado, né, da palavra de Deus, trazendo entendimento. Vem para cá. Esses serão dias que podem ser divisor de águas na sua vida. Amém? Se você não fez sua inscrição ainda, a Pâmela no final do culto vai estar lá na frente, esperando você passar lá e dar o seu nome para ela. E se você quer fazer e não tem condições de fazer, procura a Pâmela também, né? Ela vai dar um jeito, ela vai ajudar, ela vai orar, ela vai procurar quem te abençoa, ela vai se virar. Ela está com a responsabilidade das inscrições. Quem não tem, e atestar para ela: eu estou falando da verdade, eu quero, mas não tenho esses R$70. Procura ela que ela também vai dar um jeito. Tá tudo com ela, ela tem fé, ela vai romper, e você vai vir, você vai estar aqui. Amém? Oh, glória. Vamos para o texto. Chega de propaganda, né? Eu esqueço de fazer propaganda. Hoje eu falei no começo logo, que daí eu não me enrosco. Tiago capítulo 1 diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-ás dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense em tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Amém? Papai, eu quero colocar esse tempo diante do Senhor. Deus, nós temos aqui exaltado e glorificado o Teu nome nessa noite. Somos tão gratos, Senhor, pela manifestação da Tua presença. Somos tão gratos, ó Deus, porque o Senhor nos surpreende todo dia, todo momento. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor faz. Eu quero agora orar, Senhor, pedindo ao Senhor, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais. Abre agora, Senhor, os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos Te ouvir e Te ver por trás dessa letra. Espírito Santo, eu Te peço, vivifica essa letra, vivifica essa leitura, vivifica a mensagem que Tiago deixou registrada, mas que não era de Tiago, é do Senhor. Cria vida, gera vida.
e sopra, 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 sopra dentro de nós, sopra dentro de nós, nos inunda com as verdades do Senhor nesse texto. Arranca, tira as escamas dos nossos olhos, os tapões dos nossos ouvidos e vivifica o nosso ser com as verdades descritas nessa mensagem. Em nome de Jesus, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Quero falar um pouquinho com vocês de algo desse texto. Essa carta tem muitos ensinos, mas particularmente nesse contexto de 1 até 8, que também tem vários assuntos, tem algo que eu tenho nessa noite da parte de Deus, e já faz alguns dias, desde que eu retornei da última viagem, que está queimando em mim essa palavra, e eu estava buscando em Deus o que fazer com isso, e o Senhor tem dado uma direção que eu acredito que não vai ficar só nessa quarta-feira, mas vamos seguindo aí. Quem vem para o culto de quarta, tem surpresas aqui. Então você que gosta de vir, não perde as próximas não, fica só com a de hoje não. Nós vamos trabalhar aí pelas próximas quartas dentro desse assunto e vamos extrair aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu quero falar sobre a inconstância. Como eu disse, essa parte da carta tem vários ensinos, mas eu quero extrair desse contexto um ensino maravilhoso e bíblico sobre a inconstância. Que mal, eu coloquei o nome dessa mensagem, vencendo o mal da inconstância. Que mal existe numa vida inconstante? Que sintomas carrega uma pessoa que é inconstante? Que prejuízos e quais as consequências que uma vida inconstante me traz? Então nós vamos fluir nessas águas. O que é uma pessoa inconstante? Eu quero começar falando sobre os sintomas que caracterizam uma pessoa inconstante. O que é inconstância? Pelo dicionário, que é coerente com a palavra original dessa carta, quando ele diz do inconstante, o dicionário diz que particularmente essa palavra inconstante é uma particularidade ou uma condição de uma coisa ou de uma pessoa que é inconstante, alguém desprovido de constância, ausente de perseverança, sem firmeza, que tende a mudar de ideia com facilidade, cujas atitudes, opiniões ou pontos de vista se alteram facilmente. É uma pessoa que caminha, que anda em instabilidade. Então essa palavra descreve uma pessoa que não persevera naquilo que propõe-se a fazer, que não caminha até ver o fruto, que não caminha até ver o resultado de algo que ela perseguiu. Essa palavra, ela descreve uma pessoa que começa até muito bem, mas que não chega ao fim, ou que termina muito mal, que termina ou chega ao final de uma estrada sem ver a promessa, sem cumprir o propósito, sem uma satisfação de missão cumprida, porque não perseverou. Essa palavra, ela fala de alguém que muda de ideia com muita facilidade. Uma pessoa que dorme pensando de um jeito e acorda pensando de outro. Uma pessoa que por uma semana está convicta de algo, na próxima semana parece que tudo aquilo sumiu e desmoronou. Porque não conseguiu entender a palavra e o significado da perseverança, que é o contrário da inconstância. Não conseguiu galgar o caminho de perseverar. Então, Tiago, ele vai falar a respeito de tal pessoa. Contextualizando esse trecho da carta, o contexto a qual Tiago escreve, ele diz que essa carta é endereçada às 12 tribos dispersas. E nós sabemos que ele não está falando das 12 tribos que foram dispersas lá no tempo do exílio babilônico, porque lá foram 10. E ele não está falando daquela época exatamente, ou para aquele povo específico da dispersão. Ele está falando, muito provavelmente, para as pessoas que já haviam se convertido e que ele as tinha como parte das 12 tribos, que já estavam em Jesus, mas haviam se dispersado naquele tempo.
E a dispersão aqui no contexto dessa carta que Tiago escreveu, não é tão especificamente uma dispersão por meio da perseguição, não era exatamente crentes morrendo por causa de Jesus, mas aqui nesse momento tinha um contexto que, mesmo rodeado de contextos de perseguição, de tribulação da igreja, mas era um contexto específico de uma perseguição econômica. Aqui havia um tempo de escassez, um tempo de questões financeiras abaladas, e isso dispersou muita gente daqueles territórios, daquela região, pessoas que Tiago conhecia e que se esparramaram. E ele vai endereçar essa carta num contexto, num pano de fundo de pessoas que vão ser provadas e tentadas em período de escassez. Por isso que mais lá na frente você vai ver falar de coisas materiais, você vai ver falar de questões que vão entrar também assuntos que diz respeito a dinheiro, a finanças. Agora, quando ele fala da inconstância, isso se aplica em qualquer contexto que nós formos analisar uma pessoa inconstante. Não precisa ser necessariamente pessoas que estejam sendo tentadas, pessoas que estejam sendo provadas em circunstâncias de derrota financeira. Não precisa ser pessoas que no tempo da escassez estejam sendo inconstantes na sua fé. Isso aqui é assim, numa exegese bem segura, nós podemos aplicar em qualquer situação onde a fé é abalada e se vê uma vulnerabilidade, uma inconstância na vida de um cristão. Sem dúvida alguma, Tiago, ele vai querer aplacar algo que já está dispersando os irmãos, e ele vai querer fortalecer. Ele está querendo, o objetivo desse início da carta é fortalecer a fé, para que eles se voltem para Deus em unidade e não se percam na sua fé em Jesus por causa desse momento de circunstância. Então ali nos versículos 3, ele vai falar assim que a prova da fé vai operar a paciência, porém que a nossa paciência ela precisa ter uma obra perfeita. Então ele vai dizer que essa tentação, essa tribulação coopera para que, exercendo a minha paciência, eu seja nesse tempo aperfeiçoado. Então ele está animando os irmãos. Espera aí, vocês não estão olhando para que esse momento, essa circunstância está fazendo em vocês? E aí ele vem dizer, olha, se alguém precisa de sabedoria, pede a Deus. Por que Tiago entra assim, aparentemente na leitura parece atravessado? Ele está falando de uma coisa, ele entra com sabedoria, mas justamente porque nesse momento é preciso sabedoria. No momento que a gente é provado, nós precisamos ser sábios. No momento que seja uma circunstância de escassez, de perseguição, seja uma circunstância de enfermidade, ou qualquer circunstância que traga provas, ou que tente a vida de uma pessoa a se abalar, nós precisamos de sabedoria. Então ele disse, nesse momento você não tem sabedoria, pede a Deus. E ele falou, ele vai te dar deliberadamente, e nem lança em rosto, nem joga na cara. Por que Tiago fala isso? Porque quando nós pedimos alguma coisa para alguém que é humano, às vezes a pessoa num outro momento vai nos lançar em rosto. E ele está dizendo para Deus, você pode pedir, ele vai te dar muito, deliberadamente, ele nem vai te jogar na cara. Então pede para Deus sabedoria para esse momento. E aí ele vai falar assim, porém, peça com fé. Então antes dele entrar no assunto de inconstância, Tiago vai colocar 3 pilares aqui. Ele vai falar de fé, ele vai falar de dúvida e ele vai falar de oscilação. Então eu preciso entender como é que uma pessoa se torna inconstante. Então ele vai começar aqui nesse porém. Na hora de pedir a sabedoria, peça com fé. Pastora, é só para pedir sabedoria que eu preciso de fé? Claro que não. Claro que não. Claro que eu vou estender isso a tudo que eu vou pedir a Deus. Então aqui eu começo a identificar os sintomas da inconstância para eu mapear, para eu identificar e avaliar a minha vida. Porque essa palavra é para você, não é porque ficou em casa. Nem é para você olhar para aquele que você conhece. A palavra é para você que está aqui ouvindo. É para mim que recebi antes de estar ministrando. Essa palavra é para nós, individualmente. E ele vai dizer, peça com fé. Então o que eu vejo aqui? Que segundo esse texto, a pessoa inconstante, primeira coisa que ela tem é sua fé questionada. Antes dele chegar na constância, ele vai questionar a fé.
porém, peça com fé. Se eu não peço com fé, eu já começo a ter um abalo. E a pessoa inconstante, quando você olha para o pano de fundo da situação, ela tem uma fé abalável. Ela tem uma fé que não está firme. Ela tem uma fé que está oscilando. Essa fé em Deus, essa fé em Jesus, essa fé no poder, essa fé na virtude, essa fé na obra da cruz, na ressurreição, no Cristo glorificado, ela se abala. Então ele diz, porém, peça com fé. Tenha fé para pedir. Tenha fé quando você for buscar. Aí ele vai dizer assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ele dá deliberadamente, sem lançar em rosto. Peça, porém, com fé. Verso 6. Em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar. Então, quando a fé é abalada, eu vou começar a gerar dúvida. É a segunda questão que ele vai tratar aqui e que nós vamos identificar nessa noite. Depois de uma fé abalada, então, como a fé é abalada, a pessoa vai começar a duvidar de situações, de pessoas, do próprio Deus, das palavras que até então o direcionaram. Ele vai duvidar dos pilares que até então tem te sustentado, dos remas que Deus tem confiado. E aí a fé abalada agora gera dúvida e o próximo passo é uma oscilação. Aí ele diz assim: semelhante à onda do mar essa pessoa se torna, que é levada pelo vento, lançada de uma parte para outra. Lançada, levada pelo vento de uma parte para outra. Veja comigo, eu vou ler para você o verso 7 e o verso 8 na versão NVI. Diz assim: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor, porque é alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Essa versão ficou muito clara. Alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então ele vai ser como essa onda agitada pelo vento, levada de um lado para o outro, e ele não permanece. Ele não consegue ser constante. Então eu quero entender com vocês o quadro de sintomas na vida dessa pessoa inconstante, para ver se a gente identifica. Eu quero te alertar que nem sempre a gente se identifica com tudo. Às vezes a gente se identifica com uma coisa, com outra coisa. Às vezes nós estamos mais debilitados naquela área, se identifica com um monte. Então, é um momento, quando Deus traz algo para nós, de eu deixar a palavra entrar no meu coração e eu ver assim, onde é que eu me encaixo. Porque aqui eu vou pregar e vou falar sobre as circunstâncias que podem acontecer na vida de uma pessoa constante. Mas quem tem que receber ou não, quem precisa abrir, né, ter um coração de uma terra favorável ou não, essa responsabilidade é a sua. E Deus, Ele quer curar, Ele quer restaurar, Ele quer mudar situações de pessoas aqui. E de pessoas que estão nos ouvindo também. Porque essa mensagem vai alcançar propósito em outros lugares. Não só em Campo Grande, como em outros lugares. Segundo a fé, segundo a dúvida, segundo a oscilação, o que pode então acontecer na vida dessa pessoa? Qual é esse quadro de sintomas da inconstância e da oscilação que pode atingir uma pessoa? Quando uma pessoa passa momentos de dificuldade, Deus sempre vai provar qual é o nível de constância, o nível de não oscilação, o nível de firmeza de um filho seu. Sempre Deus vai aproveitar situações circunstanciais na vida de uma pessoa para ver como ela reage. Para ver como ela reage emocionalmente, para ver como ela reage diante da fé. Deus sempre vai aproveitar essas situações, sendo Ele o enviador das situações, das circunstâncias, sendo Ele aquele que promoveu a circunstância ou não. Porque às vezes tem circunstância na nossa vida que não é promovida por Deus, mas ainda assim Ele aproveita essas oportunidades para olhar como é que nós estamos se saindo.
E essa pessoa que tem uma dificuldade circunstancial, que ela tem uma dificuldade em permanecer firme, ela vai abalar a fé, a dúvida vai vir, e daqui a pouco uma pessoa que sabe, até aqui ela soube quem é em Deus, naquele momento ela começa a dizer assim: será que Deus é comigo? Porque a fé abalada vai gerar uma dúvida, e antes de eu mudar o curso e começar a ser inconstante na circunstância e na situação, dentro de mim começa a surgir a pergunta: será que Deus está comigo? Tem alguns que vão a um nível mais grave, e durante esses momentos que a figueira balança, que a árvore chacoalha, ele até chega a dizer: será que Deus existe mesmo? Ou até hoje eu crio em algo vazio, desprovido de poder e de realidade. Tem crentes batizados de vida com Deus, que você pode dizer assim: ah, pastor, então não tinha vida com Deus. Sim, tem crentes que até determinados momentos na vida dele andou sim com Deus, mas em alguns momentos ele chega a duvidar da existência de Deus. Ele chega a dentro de si ter questionamentos: será que o mundo foi criado do Big Bang mesmo? E essa conversa de que Deus existe é uma mentira? Por quê? Porque a fé abalada, que gera dúvida, agora vai modificar tudo o que vinha constante e firme até então. O inconstante, ele não vai para o Senhor obter essas respostas difíceis desse momento de dificuldade. Então, por que Tiago vai usar o exemplo da onda? Porque a pessoa que é inconstante, ela tem essa outra característica. Quando as dúvidas chegam, ela, em vez de dedicar o tempo ao Senhor e de permanecer firme no Senhor, alguns fazem isso, mas quem tem características da inconstância não vai mergulhar no Senhor. Ele vai o quê? Ser levado pela onda. É por isso que nós temos uma realidade dentro da igreja hoje, que estão sendo aprisionados em terapias. Ah, pastora, você está falando da psicologia? Não, eu estou falando de tantos tipos de terapia que vem com um pano de fundo do engano, do ocultismo. Tem tantas pessoas que vão acreditar nas cores, nas pedras, na lua. Gente dentro da igreja, estou falando de fora. Tem gente que vai procurar tudo quanto é tipo de esoterismo disfarçado na hora desse aperto, mas não busca aquele que tem a verdadeira resposta, porque ele é inconstante. Então ele vem, começou bem, ele levanta um voo alto na fé, ele levanta um voo do começo, que você olha e pensa: está apaixonado, está firme em Jesus, esse irmão jamais vai vacilar. Na primeira situação circunstancial, difícil, ele se coloca às vezes em caminhos perigosos, longe de Jesus, por causa desse negócio chamado inconstância. Ele não vai para o Senhor, então ele começa a se comportar como a onda do mar. Pastora, mas é só no esoterismo que a onda pode me levar? Não. Tem crente que é assim, ele já espiritualiza um pouco mais o problema, e fica mais difícil dele convencer, de que é o problema. Aí ele faz assim: vê essa situação, em vez dele ir para o Senhor, ele começa a correr atrás do profeta. E chegou o profeta na igreja tal, e vai todo mundo para o culto da igreja tal. E vê o profeta na cidade, não, ele revela, ele tem a unção da revelação, aí vai todo mundo atrás da revelação. E de revelação em revelação, e de revelação em revelação, eu vou querendo usar bengalas, porque na verdade eu não tenho uma constância de levantar o meu altar e de buscar as respostas naquele que tem respostas, naquele que sabe o problema, a raiz, em quem enviou o problema, e o melhor, ele sabe como resolver o problema. E aí eu vou como a onda do mar. E de repente tem pessoas que creram em algumas verdades e princípios até ser abalado, até dar uma chacoalhada. Naquele momento ele muda a teoria. E ele começa vendo às vezes e ouvindo na internet umas teologias do diabo. E agora rapidamente, como a onda do mar, aquilo que ele creu, que levou ele como base para chegar até aqui, de repente ele não acredita mais, e ele fala: não, agora eu estou em outra vibe, agora eu estou em outro, estou seguindo outro fluxo, porque está igual a onda do mar. Sopra o vento, leva o irmão para lá, sopra o vento, leva o irmão para cá, e vai uma onda agitada, levado para cá e para lá. Ele
ele, de repente, pode ser que não seja uma das situações que eu falei, às vezes manifesta de outro jeito. Ele entendeu e começou a estudar Apocalipse. E ele entendeu pelo Espírito um tempo de discernir as verdades daquele livro. Mas ele chega para uma conversa e 2, 3 amigos estão estudando Gênesis e contando os mistérios da criação. E aí ele fala assim: acho que eu estou meio fora, eu vou estudar Gênesis também, vou largar Apocalipse. Está muito difícil de entender as figuras da besta, está muito difícil de entender o 666. Eu vou largar aqui Apocalipse, porque ele vai como vento. O que estão fazendo, ele vai copiando o modismo, ele vai copiando aquilo que é o que os outros estão dizendo, e ele deixa a sua experiência, ele deixa o que Deus está falando com ele, aquilo que ele creu, aquele alinhamento que Deus deu, que é pessoal, ele deixa aquilo porque os outros não estão fazendo. A pessoa inconstante, ela vai se mover por esse movimento que é passageiro, que começa bem, que pela metade está mais ou menos e no fim está capengando. A pessoa inconstante, ela não consegue discernir o que Tiago está falando aqui nessa carta, que ele diz um negócio ruim de ouvir aqui, porém vital. Ele diz aqui que na provação eu sou aperfeiçoado. Então o inconstante, ele oscila porque ele não sabe suportar o tempo de prova. Ele não consegue entender que toda dificuldade gera em mim uma oportunidade de ser aperfeiçoado, e que para uma pessoa ser aperfeiçoado, isso leva tempo. Ninguém é aperfeiçoado em fast food, não existe, não vai rolar, não alcança, não funciona, não dá certo. Aperfeiçoamento é constância, é intimidade, é caminhada com Jesus, é no detalhe, é no dia após dia, é situação atrás de situação. É isso que vai me dar constância, maturidade, firmeza, afirmação da identidade, de saber de onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou, para onde eu vou voltar. É isso que vai gerar em mim firmeza. Só que o inconstante não sabe, porque a prova veio, podendo não ser o contexto de Tiago, da carta. A prova veio, ele vai oscilar e vai mudar de ideia. Então ele dorme com um plano, 2 dias depois ele acorda com outro. Ele tem um desejo plantado muitas vezes por Deus, até ele conversar com meia dúzia de colegas no trabalho. Aí ele volta todo modificado. Ele tem um projeto até que ele se depare com os primeiros degraus de dificuldade. Foi plantado nele uma semente de um ideal sólido de Deus, de um propósito. Mas só que ninguém acompanhou e ninguém que eu creu com ele desiste. Então ele tem um chamado, ele é chamado para algo, mas ninguém entrou na dele. Aí como é que ele vai só? Então ele não tem preparo, por isso ele vai oscilar. E dificilmente ele vai ver o fruto, ele vai ver o filho nascer. Dificilmente ele vai ver florescer essa árvore e ver a colheita dos frutos, porque ele não vai ter persistência para chegar a esse momento de ver o ministério, o chamado, ou o trabalho, ou qualquer que seja a área da pessoa sendo tratada. Ele não vai ver florescer, ele não vai ter o prazer de ver florescer. Quantas pessoas chegam em mim e dizem: pastora, eu tenho chamado na área de libertação. Eu falo: oh, que maravilha, estamos precisando. Mas 6 meses se passa que você não falou para a pessoa: vem cá, e não pegou ela no colo. Ela acabou o desejo, o chamado, e ela está por aqui com você e falando mal de você para todo mundo. E ela pensa assim: pastora nem me enxerga. Some dos cultos da quarta. Estou falando meu contexto aqui, né? Só para dar um exemplo, gente. Some do culto da quarta, some de qualquer coisa de libertação. Gente, eu oro, não deu nem um ano. Oh Jesus, que constância é essa? Pensa comigo: Jesus, pega lá fora, que não dá nem para cair dentro aqui, senão nem passou pelas provinhas lá fora.
Tem acho que 2 anos ou mais. Eu sou ruim com o negócio de data, eu sempre diminuo a data. Mas tem de 2 para mais. Que a Pâmela chegou para mim e falou assim: pastor, eu tive um sonho. Lá na Zarã, você lembra, Pâmela? Eu lembro. Pastor, a senhora tá... Eu não sei direito, qualquer coisa ela me corrige, depois eu corrijo. É mais ou menos assim. Ela viu um guarda-chuva. Não tinha um guarda-chuva, Pâmela? Tinha um guarda-chuva. Ela falou: pastor, eu vejo um altar bem alto. E eu estou vendo, e eu sonhei, tinha um altar bem grande. Nós estávamos na Zarã. E a senhora estava com um guarda-chuva, eu me colocava debaixo do guarda-chuva. Era um negócio assim, para mim não mentir aqui, mais ou menos. E aí eu falava: amém, irmã. Falei para ela: vamos orar, né? Para Deus dar entendimento. E passou, e passou, e passou, e passou. A Pâmela ia para um seminário aqui, para um seminário ali. Eu estou vendo a Pâmela. Pastora, não, vai queimando, minha filha, vai queimando, vai orando, vai buscando, vai crescendo, vai amadurecendo. E ela veio para cá, nós mudamos para cá, e vem a Pâmela também. E de vez em quando a Pâmela: pastor, Pâmela, estou vendo ela. Aí um dia eu liguei para ela. Falei: Pâmela, é o seguinte, todo mundo começa por algum lugar. Você quer fazer as inscrições do seminário para mim? Você vai começar pela inscrição. Tá até bom, né? Não começou varrendo, nem lavando banheiro. Eu achei que até foi bom para ela. Achei que estava até bom para ela, né? Me veio assim de colocar ela para fazer as inscrições, cuidar disso. Então eu achei que foi até... Deus foi bem generoso. E ela quase que começou a chorar. Ela falou: estou emocionada aqui, pastora. Porque o profeta Amaro me deu uma palavra. Eu estava esperando. Eu estou esperando essa ligação da senhora tem 1 ano. Falei: ô glória. Perseverança. Alguém que não desiste por causa de um movimento humano, de uma aparência humana, de algo que não está se movendo do jeito dela. Estou usando ela aqui como um exemplo porque é mais recente. Eu poderia falar de vários obreiros aqui, mas estou usando ela que está a caçula no grupo, então vamos pegar ela. Aí, hoje a gente entende que o altar já era aqui. Porque quando ela via o sonho, não era aquele altar lá da Zarã. Mas a gente nem sabia para onde vir, nem que era um altar com essa altura. E a gente entende que ela veio para mais perto. Aqui, esse era o tempo. Não era lá 2 anos atrás, 2 anos e poucos. Esse era o tempo. Mas ela poderia, 1 ano depois, ter falado assim: a pastora nem me vê. Ela nem ora comigo. Ela nunca me deu um telefonema. Ia ser uma opção dela. Ela podia não estar vivendo. Ou não estar se permitindo começar esse sonho em Deus. Eu estou te dando um simples exemplo, porque sua inconstância pode não ser ministerial. Sua inconstância pode ser no trabalho. Sua inconstância pode ser nos relacionamentos. E nós vamos falar de alguns níveis específicos de inconstância aí, pelo menos na próxima quarta, talvez 2 quartas à frente. Sua inconstância pode ser em outras áreas. Eu estou dando um exemplo que me ocorre aqui agora. Mas a pessoa firme, constante, ela vai esperando passos e buscando naquele que tem todas as respostas. Porque quem tem todas as respostas é o Criador de todas as coisas. Quem tem todas as respostas não são o ser humano, não são as pessoas. Você não cria expectativa em pessoas. Você olha para o alvo, para o autor e para o consumador da fé, e você segura nele firmemente e segue. Agora quem é inconstante não consegue. O inconstante, ele quer viver pelaquilo que ele vê. Mas a vida de fé não é pelo que você vê, é pelo que você crê. Porque quem anda por fé não anda por vista. E o inconstante, ele sempre quer ver os sinais. Não é que todos nós não desejemos os sinais, mas o inconstante, ele tem uma sede do sinal. Por isso que a raiz dele é fraca. A raiz dele não é profunda. A raiz dele é muito fininha. Ele não tem consistência, porque ele vive precisando dos sinais. Então ele sempre vai buscar a oração forte de alguém, como se a dele fosse fraca, ou como se existisse oração forte. E eu costumo dizer que o povo confunde oração alta, grito, com oração forte. Porque as pessoas vão procurar às vezes oração forte de alguém que tem um pé batendo, uma voz dando um comando. E alguns têm essa característica, eu tenho, por exemplo. Mas isso não quer dizer que ela tem força.
Isso quer dizer que é uma oração peculiar de alguém que tem determinadas características na sua voz, no seu jeito de ser. Então o inconstante, ele vai procurar esse milagre fast food, porque ele precisa ver sinais. Então ele tem que ir em algum lugar que ele está vendo o fogo descer. E não que a gente não goste de ver o fogo descer, mas ele quer ver o raio de luz, a árvore acender no monte. Ele necessita de ver, porque ele não consegue crer. Então ele vai ser como a onda, porque o fogo está descendo no monte tal, ele vai ser soprado para lá. A árvore está acendendo e está brilhando no outro monte para cá, ele vai ser soprado para lá. O avivamento está lá no Mevan, em vez dele perseverar aqui para o avivamento vir para cá, ele quer mudar para Itajaí. E ele vai, e a onda vai jogando, e o vento sopra e ele vai para lá, e ele vai para cá, ele vai para cá, porque ele não paga o preço de perseverar sem ver, para poder ver aquilo que ele creu primeiro. Primeiro eu creio e eu chamo a existência. Pastora, o que tem no meio de eu crer e de eu ver realizado? Existe algo em meio a você crer e a você ver realizado. Eu vou te dizer o que é: perseverar com constância, perseverar constantemente. Eu não creio naquilo que eu estou orando, então vai ser difícil ver. Não queira ver primeiro, para você ser desafiado a orar por alguém que você não consegue ver pelos seus olhos naturais ela convertida. Não. Creia na conversão dela e chame à existência o que é impossível para a sua humanidade, mas é totalmente possível para aquele que tem a resposta para todas as coisas. É totalmente possível para aquele que é poderoso e suficiente para lidar com qualquer situação. Para aquele que não conhece o impossível, que não conhece o difícil, que não conhece o desafio. Para aquele que é Senhor de toda a terra. Eu pelos meus olhos não consigo ver alguém sair da cocaína. Mas pela fé eu posso chamar a existência o que não existe, continuando crendo, continuando firme na intercessão, continuando firme em se colocar debaixo dessa palavra que o Senhor nos afirma. A Bíblia diz que Ele prometeu estar conosco todos os dias. Isso me basta para essa situação difícil. Porque o que oscila, como a onda do mar, nesse momento que as coisas ficam ruins, ele não crê que ele está o tempo todo. Ele sabe que está escrito, porque ele já foi discipulado, ele tem base bíblica, está escrito que ele estaria comigo. Mas naquele momento, o que oscila, o inconstante, não crê que ele está ali. Crê num lugar vazio. Nos olhos do coração vê um trono vazio, sem um rei. O inconstante recebe um direcionamento. Qual, pastor? Sei lá, vai fazer pão de queijo para vender. Coloca no saquinho e vende. Gente, lá na frente tem uma fábrica de pão de queijo esperando a pessoa. Mas ele não passa do primeiro ano, porque o primeiro ano é desafio, até achar os clientes. Um cliente contar para o outro, trabalho formiguinha, para dizer que o pão de queijo é bom, que parece o de Minas, que tem queijo mesmo, que não é só polvilho. Aí o trabalho formiguinha vai esparramando a conversa. Mas no começo, ele já desiste. Nunca vai viver a fábrica. Nunca vai pôr os pés nela. Nunca vai comandar 20, 30 funcionários, que era o projeto que Deus tinha. Porque lá no tempo que o pão de queijo era embalado e vendido no saquinho, ele não persistiu. Ele não sequer teve perseverança para alcançar nem o primeiro alvo. O inconstante, ele muda demasiadamente de pensamentos e ideias. Então ele tem uma brilhante ideia, dura uma semana. Parece que vem o fogo todo, vem uma água. Um balde de água fria, que ele mesmo joga. Ou que ele deixa os outros jogar e já apaga todo o fogo. Gente, se a inconstância estiver no líder,
olha, ferrou. Porque o líder tem direção para um grupo. Seja líder no trabalho, seja um líder em casa, seja um líder na igreja, ferrou. Por quê? Todo mundo que está debaixo, ó, vai pela onda do mar para cá. Ou a onda do mar vem para cá. Porque uma hora a direção é aqui, outra hora a direção é lá, outra hora é lá. E eu estou experimentando e nada dá certo. Mas todas as direções poderiam dar certo. O que faltou às vezes é perseverar. Porque não perseverou em nenhuma delas, não viveu. Todo mundo que está debaixo de uma liderança inconstante vai ser igual a barata tonta. Porque obrigatoriamente ele vai ser inconstante também no que diz respeito às direções daquela determinada liderança. Então, antes de ver o filho nascer, antes de ver a árvore produzir, antes de ver o fruto do penoso trabalho, desiste. Desprovido de constância, ausência de perseverar, começa e não termina. Começa cheio de gás, na metade do caminho, já não estou crendo. Não persevera até o fim, sem firmeza. O inconstante, ele não transmite firmeza na sua palavra. É difícil para as pessoas que estão ao seu redor confiar, porque ele muda demais a palavra. Então, ora, falou uma coisa, gente, vai todo mundo junto, todo mundo crê, o discurso é bonito. Mas com 3 dias acabou aquele negócio, todo mundo do lado fica confuso. E fala, meu Deus. Tem pais que frustram os filhos, que frustram a família, pai e mãe, pais, pai e mãe. Porque os filhos não confiam mais. Às vezes você aconselha jovens. Diz, não, mas seu pai falou, mas lá dentro ele não crê. Porque pelo exemplo ele não vê a constância, não tem palavra firme. Tem pessoas que são desacreditadas. E aí ele começa a julgar todo mundo, brigar com todo mundo. Aí ele começa a maltratar as pessoas. Porque ele começa a culpar pessoas. E na verdade o que nós precisávamos era nos arrepender desse mal da inconstância. Quais as consequências? Já vou caminhando para encerrar. Não se preocupe que nós não vamos passar do horário. Eu vou falar uma hoje. Uma consequência da pessoa inconstante. Desse texto de Tiago. No verso 8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Quando está no sentimento, quando está nas emoções, no pensamento, que é o que a Bíblia fala aqui de coração. Quando está no seu interior a inconstância, você só tem uma escolha: arrancar esse mal pela raiz. E se nós não arrancarmos pela raiz, esse versículo diz assim, que em todos os seus caminhos, essa inconstância vai perseguir. Quando o mal está instalado aqui dentro, um coração dobre, segundo essa versão da NVI, diz assim, que é uma mente dividida. Quando eu tenho esse pensamento dividido, essa inconstância na minha mente, eu vou ser instável em tudo que eu faço. Instável em tudo que eu faço. Qual a consequência disso? Verso 7. Não pense tal homem ou mulher que receberá do Senhor alguma coisa. Deixa eu te falar de novo. Não pense tal homem ou mulher que receberá do Senhor alguma coisa. Diz assim, a pessoa inconstante. Repete, a pessoa inconstante. Não recebe nada, nenhuma coisa do Senhor. Deixa eu te dizer, você quer investimento de Deus na sua vida? Arranque o mal da inconstância. Você quer investimento de Deus na sua família? Arranque a inconstância e coloque perseverança. Você quer investimento de Deus nos seus projetos, trabalho, finanças, naquilo que você faz para gerir sua vida? Seja constante.
nos seus planos, nos seus projetos. Você quer investimento de Deus no seu ministério? Seja constante. Coloque metas e alcance-as, persiga-as, seja da leitura da Bíblia, seja da oração, seja do tempo com Deus, seja do teu altar secreto, seja do ministério que Deus te confiou. Seja constante. Se você quer que Deus invista, que Deus acredite, que Deus aposte em você, que Deus coloque recursos a seu dispor, que Deus demande, libere os dons, seja confiável. E o inconstante não é confiável porque ele não é firme. Você precisa ser confiável, eu preciso ser confiável. Nós precisamos ser constantes e transparecer isso diante de Deus, para que Deus invista em nós. Pastora, Deus investe porque Ele é bom. Queridos, Deus investe em todo mundo, porque Ele investiu salvação em todo mundo, de grátis. Não te custa nada. Crê e persevera, e a salvação te foi alcançada. Nas demais coisas, você precisa arrancar o mal da inconstância se você quer investimento de Deus. Mas qual que é a característica de um coração dobre, de uma mente inconstante? Qual é a característica? Eu sou sempre vítima da circunstância. Eu sou sempre vítima de pessoas. E eu nunca paro para olhar, para dizer assim: não, foi eu que não perseverei até o fim. Foi eu que não perseverei no momento difícil. Porque você esquece que, segundo esse texto, no momento difícil, Deus está te provando, está aprovando o seu coração, aprovando o seu caráter, para que Ele possa investir um nível a mais, para que Ele possa investir uma dose a mais, para que Ele possa investir um recurso a mais, para que Ele possa investir novos dons. Deus não tem problema com o fraco. Deus não tem problema com o pobre. Deus não tem problema com o enfermo. Deus não tem problema com o qualificado, desqualificado. Deus não tem problema com o que cai. Deus não tem problema, porque o fraco Deus fortalece, o pobre Deus enriquece, o doente Deus cura, o desqualificado Deus qualifica, o que cai Deus levanta. Deus não tem problema com isso, mas Deus tem problema com quem não persevera. Deus tem problema com quem não é constante. Deus tem problema com quem oscila, feito essa onda do mar, levado de um lado para o outro, e qualquer vento te faz mudar de ideia. Com esse Deus tem problema. Com esse Deus tem problema. Tiago fala que quando a fé é provada, nós vamos ser aperfeiçoados. E quando nós nos deixamos ser aperfeiçoados, vem investimento de Deus para a próxima fase. Quando nós nos permitimos ser aperfeiçoados e permanecemos durante a prova, vem investimento de Deus para a próxima fase. Em que áreas, pastor? Em todas. Em todas, em todas, em todas. O momento de cada um aqui pode ser diferente. Alguns podem estar no momento X profissional, no momento Y familiar, no momento X ministerial. Em todas as áreas, quando você persevera, a próxima fase tem investimento de Deus mediante a sua aprovação. Eu quero que você entenda isso. Com Deus vale a pena ser provado, porque uma vez que eu sou aprovado, Ele investe. Com Deus vale a pena ser aperfeiçoado, porque cada nível de aperfeiçoamento que eu me deixo ser transformado, eu tenho investimento de Deus. Aleluia. Persevere. Vá adiante. Eu quero te desafiar nessa noite a ter um tempo de arrependimento interior pelas coisas que você já abandonou pelo caminho. E o Espírito Santo vai colocar aí no seu coração, nesse momento agora do louvor, o que você começou e não terminou. É o seu casamento? É o relacionamento com os seus filhos?
É o seu trabalho, é a sua faculdade, é o seu curso profissionalizante, é o negócio, a empresa, é o seu ministério, é o serviço que Deus te pediu, a obra que Ele lhe confiou, é a missão, é a palavra. O que é? Deus vai trazer sobre pessoas aqui situações lá de trás que não foram completas. E eu quero te levar e te desafiar a deixar Deus fazer isso nessa noite e trazer a você um genuíno arrependimento. Era alguém que você parou de orar antes de ver o fruto? Parou de interceder antes de ver o filho nascer? É o relacionamento que Deus queria restaurar seu com alguém, com os pais, com o sogro, com a sogra, com alguém que você brigou e você desistiu antes de ver a restauração. Deus vai trazer situações que você desistiu porque foi inconstante, porque não perseverou. E eu quero te desafiar a ir nesse lugar de arrependimento. Por que arrepender, pastora, se já passou? Porque nós limpamos, zeramos a conta com Deus e ainda podemos ter oportunidades que Deus pode trazer aqui no presente, referente a coisas lá do passado. Talvez não mais as mesmas exatamente, mas Deus pode abrir oportunidades e nos levar a vivenciar de novo algumas coisas, mas dessa vez perseverantes, dessa vez constantes. E eu quero orar por situações que são consideradas na vida de alguns perdidos, que foi perdido, que o tempo passou. Eu quero orar e pedir a Deus que traga novas oportunidades nessas determinadas situações. Mas antes disso, nós precisamos nos arrepender da inconstância. Precisamos nos arrepender da falta de firmeza, dos momentos em que nós duvidamos do próprio Deus, do amor dEle. Às vezes duvidamos do poder dEle, achamos Ele incapaz para algumas coisas. Eu quero te levar a esse lugar de se arrepender por uma fé que às vezes é abalada ou já foi, pelas dúvidas que vieram e pela oscilação. Se você em alguns momentos foi levado aí por esse modismo, de lá para cá e daqui para lá e daqui para lá e daqui para lá, mas na verdade o que faltou foi consistência e perseverança, perseverar no pouco para ver o muito. Eu quero te chamar a um arrependimento durante esse louvor, sentado, em pé, deitado, ajoelhado, do jeito que você quiser. Mas o importante é que o Senhor ache esse lugar no nosso coração nessa noite. E depois nós vamos orar. Nós vamos orar pedindo milagres de Deus aqui nessa noite. Então apara seu coração, acerta aí seu coração, deixa o Senhor aplanar o seu coração, em nome de Jesus. Apresente-se diante do Senhor. Não espere pela letra do louvor. Você vai usar agora a sua oração de arrependimento. Nós precisamos aprender. Vamos orar ao Senhor, abrir nosso coração. Eu já estou fazendo isso aqui. Eu só estou falando algumas coisas para você. Abra o seu coração para Jesus. Antes de nós clamarmos pela presença dEle, Senhor, encontre esse lugar de arrependimento, irmão.